Agora, o ex-presidente Bolsonaro, ele deu uma entrevista, agora eu não lembro para qual veículo, esses dias, e falou que ela se mostrou uma excelente política, né? Que ela fala bem, que ela envolve e tal, mas que ela não tem experiência. Ou seja, olha, ela é ótima, ela é muito legal, mas não, ela não serve, por enquanto, ela não serve, é carta fora do baralho, né? Será que ele gostaria de ver a mulher dele como a presidenta e ele como o primeiro damo? Como é que fala homem quando tá acompanhando a mulher presidente? Enfim, eu vou procurar aqui no Google, depois eu falo. Primeiro damo é bom, né? Imagina ele nessa situação, ia ser interessante, né? Pois é. Agora, ela tem uma ligação e ela tem uma imagem, uma presença muito forte diante das mulheres evangélicas, né? Ela tem uma presença muito forte e ela é muito identificada com este grupo, com esta parcela da população. Agora, olha, no Brasil tudo pode acontecer, não nos esqueçamos que a cidade de São Paulo, né, elegeu Jânio Quadros, depois de tudo que tinha acontecido na década de 1960, Jânio Quadros foi eleito prefeito de São Paulo em 1985. São Paulo, uma cidade, aspas, progressista, e depois aí elegeu Paulo Maluf, que mesmo diante de tantas críticas e tantas denúncias, Maluf elegeu Pita, que foi um desastre. Um desastre como prefeito. Então também tudo pode acontecer. Vamos deixar em aberto. Afinal de contas, a política, você sabe como é que é, né? Não, nem ela acreditava no marido, né? Será que o marido acredita nela? Tem que fazer essa pergunta ao contrário. O que você acha, Carla? Eu estou aqui, eu acho que esse fato, ele tem tantos níveis de bizarrice que eu não sei nem por onde começar, mas enfim, vamos lá. Eu acho que há uma deturpação que nós estamos vivendo nos últimos anos, principalmente, uma deturpação em que a gente precisa sair desse ciclo vicioso que a gente caiu, de achar que pessoas são representativas no que elas não são. Tá? Então, eu me lembro, em 2001, eu assumi o Jornal Hoje e fiz o Jornal Hoje junto com Carlos Nascimento. Uhum. E eu me lembro das reuniões de pauta em que a gente, por exemplo, tinha que colocar uma questão que envolvesse militares e as pessoas na reunião de pauta diziam assim, temos que ouvir o deputado Bolsonaro. E eu dizia, em 2001, por quê? De que forma um homem que foi expulso do Exército tem alguma representatividade com relação a assuntos que envolvam militares? Ele nem é militar da ativa. Ele não é um diretor de se existisse, sindicato militar. Ele não é uma voz que represente os militares. Por pura preguiça, os jornalistas iam ouvi-lo com relação a esses temas, porque ele, como deputado, ele acabava falando, fazia aquelas, né, sempre aqueles discursos dele muito polêmicos e tudo, e as pessoas, por preguiça, iam ouvir uma voz não representativa do grande corpo militar. Então, eu acho que a gente precisa encerrar de vez essa preguiça jornalística de ouvir pessoas que não são representativas. Ouvir, por exemplo, militares a respeito da situação política não é representativo. É mais representativo você ouvir o Sindicato das Costureiras de Seridó, porque elas estão realmente ali com todos os seus direitos políticos e elas sabem que elas têm possibilidade e permissão legal de se manifestar politicamente, coisa que militares não têm. Uhum. Principalmente, óbvio, militares da ativa, né? Não estou falando militares da reserva, porque esses podem se candidatar, podem participar. Então, nós vimos nos últimos anos uma distorção da função dos militares. Militares são forças de Estado, são forças que respondem ao presidente da República, qualquer que seja. Eles não podem ter atividade política, não podem opinar sobre coisas que não são do seu espectro de atuação, não dão opinião sobre urnas eletrônicas, não dão opinião sobre eleições, não dão opinião sobre fiscalização de eleição, de nada que não diga respeito à atividade militar. Então, com todo respeito à Bela Megali, ouvir militares a respeito de quem deve ou não deve se candidatar à presidência da República é dar um poder que eles não devem ter, porque não faz parte do papel constitucional deles.
Então é isso que eu gostaria de dizer. No nível de bizarrice a que nós chegamos, ouvir militares para saber se Michele, com todos os problemas que isso pode trazer, uma pessoa inexperiente assumir a presidência da República, isso não importa. Se Michele Bolsonaro for escolhida pela população para ser a presidente da República, não importa a posição dos militares a respeito disso. Ponto. É isso que eu queria dizer.